Bom, pessoal, boa noite novamente. Para quem não me conhece, eu me chamo Rômulo, sou gestor ambiental e sou mestre em engenharia civil e ambiental. Como professor tutor no curso de especialização em educação ambiental e geografia do semiárido, tentei trazer um pouquinho aqui da realidade do que a gente já vivenciou e do que a gente já vem vendo durante o curso aí com essa turma que está entrando agora na reta final. Então, pessoal, a ideia, como eu falei, é trabalhar o plágio, o que é e como evitar. E aí eu decidi organizar aqui mais ou menos como é que vai ser o nosso papo. A gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos, princípios éticos, casos, aspectos legais, tipos de plágio acadêmicos, como evitar o plágio, dicas, o uso ético, detectores de plágio acadêmico e o chat GPT, certo? A gente vai fechar com o chat. Eu pergunto a vocês aqui, logo de início, né? Que vocês, a gente vai ser rapidinho, coloquei uma questão. Eu pergunto, é plágio ou inspiração? Como é que a gente faz para diferenciar? Tem duas revistas aqui, uma revista americana, outra revista brasileira, nos dois casos. E o mais impressionante é quando a gente observa aqui, é que, de certa forma, o slogan, né, a organização do layout ali, do banner, da página principal das revistas, elas são bem similares. E as pessoas perguntam, bom, isso pode ser considerado plágio? E aí, para a gente diferenciar o que é plágio ou não, a gente tem que levar em consideração a originalidade, certo? E isso a gente leva também em questão da produção acadêmica. Primeira coisa que a gente tem que entender é que existe plágio não só no contexto acadêmico, que a gente vai estar trabalhando aqui, mas existe plágio em música, em filmes, em revistas, em reportagens. Então, assim, é só para vocês terem uma ideia que o negócio é mais amplo do que a gente vai estar discutindo aqui, certo? Para vocês terem, eu trouxe aqui essa reportagem, essa matéria de 2018, que eu achei bem interessante, que esse aqui é um pró-reitor de pesquisa da Unicamp, e ele alega, após uma pesquisa que eles realizaram lá na Unicamp, né, ele alega que 13% dos alunos que ingressaram na universidade, na instituição, apenas esses 13% sabem o que é plágio. Então, imagina, 13% só de ingressantes sabem o que é plágio. Fora os alunos que estão já no curso e que ainda não têm nenhuma ideia do que vem a ser plágio. Aí eu pergunto a vocês, qual o problema? Onde é que está o... Tem alguma coisa faltando aí, né? Só para a gente entender. Justamente, onde é que deveria começar essa questão de estimular a construção do conhecimento original e também estimular a construção do conhecimento quando você trouxer a discussão de autores, né? E mostrando como fazer a citação, como referenciar os autores. Então, essa matéria ela é bem pertinente e isso é uma realidade que a gente consegue vivenciar em muitas universidades e instituições do Brasil, principalmente quando a gente fala da questão do ensino superior e do ensino profissionalizante, que aí corresponde ao técnico. Mas, como eu falei para vocês, né, tem uma lacuna aí. E essa lacuna ela acontece justamente no ensino, quando a gente fala de o ensino de base e o ensino médio, principalmente o ensino médio. O que acontece é o seguinte, a gente vê professores sobrecarregados, né, e principalmente instituições públicas, e eles vão estar passando o conteúdo deles, vão estar exigindo também trabalhos, muitos exigem que os trabalhos sejam referenciados, mas às vezes o aluno ele não tem nenhuma noção para onde vai, como fazer, o que fazer. E acaba que os professores aceitam esses trabalhos da forma que está sendo colocado ali. Até porque o tempo é curto e, infelizmente, não tem essa organização em questão de currículo para a questão do plágio, tá? Mas lembro que tem mas muitos professores aí trabalhando em prol de desenvolver o conhecimento e também de estimular a utilização de referências e citações de autores para evitar aí a questão do plágio. Quando estou falando em ensino médio e ensino fundamental. E aí, conceito, né? De acordo com o dicionário online de português, plágio nada mais é do que
A ação ou efeito de plagiar, de expor ou de mostrar uma obra intelectual de outra pessoa como se fosse da sua própria autoria. Ou seja, nada mais é do que imitação, do que cópia, tá? E quando a gente fala no contexto jurídico, né, é a apresentação que alguém faz de algo como se fosse de sua própria autoria. Ou seja, é como se eu pegasse um filme no YouTube, que já está lá, né, um vídeo, e aí eu faço só o quê? Eu baixo aquele vídeo, coloco no meu canal e digo assim, esse vídeo aqui é meu, fui eu que produzi. Tá? Isso é plágio. Bom, infelizmente na nossa legislação ainda não tem um conceito para explicar o que é plágio, mas há diversos livros especializados sobre o tema que trazem essa ideia do que é plágio. E, em modo geral, nada mais é do que roubar e passar as ideias e as palavras de outras pessoas, né, ou de outra pessoa, como se fosse sua. É o uso aí sem acreditar a fonte, ou seja, sem acreditar o autor, né, a obra. Cometer o roubo literário e apresentar uma nova e original e apresentar como nova e original uma ideia ou produto derivado de uma fonte existente. Para vocês terem ideia, existem alguns princípios éticos. Esse livro aqui, vocês têm disponível, os alunos da turma de especialização que está participando agora do módulo 5, tem acesso a esse livro aqui, né, de Prado Nove e Freitas. Nesse livro, eles trazem aqui os princípios éticos. E aí, entre os princípios éticos, nós temos aqui, a honestidade intelectual é um fato indispensável aos pesquisadores. A apropriação aqui indevida de obras intelectuais de terceiros é um ato antiético e qualificado como crime de violação de direito autoral pela lei brasileira. O pesquisador deve mostrar-se autor do seu estudo, da sua pesquisa, com autonomia e com respeito aos direitos autorais. É considerado plágio a reprodução integral de um texto sem autorização do autor, constituindo assim crime de violação dos direitos autorais. As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, orientam a escrita e informam como proceder na apresentação dos trabalhos acadêmicos e científicos. Ou seja, a gente está trazendo aqui para a questão, né, da ética. Então, é importante a gente entender que, quando a gente fala de plágio, você vai ter aquelas pessoas que, infelizmente, cometem plágio porque querem, né, e aí a gente chama de antiéticos, e vai ter aquelas pessoas que cometem plágio sem querer. E é justamente com essas pessoas que a gente vem aqui trabalhar e aqui mostrar, olha, não é assim que se faz. Olha, esse modo aqui acaba se encaixando como plágio. Por que você não faz assim? Certo? Então, a ideia é justamente a gente conseguir multiplicar aqui o conhecimento e evitar aí esse plágio sem querer, né? Assim dizendo. Só para vocês terem noção, a que nível vai a questão do plágio, né? Já na Alemanha, em 2013, uma ex-ministra da Educação e Ciência, ela disse que tinha um doutorado, né? Realmente ela tinha um doutorado, só que aí foi detectado que tinha plágio na tese de doutorado dela. E por causa disso, essa ministra, ela acabou sendo retirada, né? Ela pediu para sair, justamente porque estava manchando a imagem da Alemanha pelo escândalo que aconteceu, visto o currículo dela e a questão da tese do doutorado. Outro caso está aqui de professores que usaram, de uma professora universitária, perdão, que acabou sendo acusada aí de pelo menos 5, foram entre 8 e 5 artigos, mas 5 foram retirados. Foram retirados das plataformas, né? E essa professora é a professora da Universidade do Porto, em Portugal. E essa matéria é de 2019. Então, assim, só para vocês terem do quanto é importante vocês terem noção a respeito do que vem a ser plágio e fazer de tudo para evitá-los. Em questão de aspectos legais, só para vocês terem noção, nós temos aqui o nosso Código Penal,
e a lei de direito autoral, que dá o suporte quanto à questão do plágio. Só para vocês terem ideia, né, dependendo do caso do plágio, no Brasil, a pena ela pode ser de reclusão, de detenção e ou multa. Tá? Então, só para vocês terem noção de como é a questão da penalidade no Brasil para quem comete plágio. E aí vocês têm que entenderem uma coisa, né? A instituição, ela tem normas e ela determina como deve ser feito as suas produções acadêmicas. Normalmente a instituição ela vai ter um guia de normalização dessas normas, justamente para poder fazer com que a comunidade acadêmica ela siga o padrão que é determinado pela universidade e assim evite o plágio, né? E quando é detectado esse plágio, dependendo de quem submeteu, pode ser aí, no caso, o aluno, né, a qual publicou aquele trabalho e o professor orientador. Então é sempre importante a gente estar trabalhando com o maior cuidado possível quando se fala em plágio. Bom, no nosso Código Penal, nós temos que ter aí alguns artigos que correspondem à questão do plágio, né? Eu trouxe para vocês aqui alguns. Nele a gente tem o artigo 7, que define as obras intelectuais que são protegidas por lei, considerando como obras intelectuais as criações de espírito expressa por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se inverte no futuro. Aí tem o artigo 22 a 24, que reagem sobre os direitos morais e patrimoniais da obra criada. O artigo 33 diz que ninguém pode reproduzir uma obra intelectual de um autor sem a permissão deste. O artigo 101 a 110, que tratam justamente das sanções civis aplicáveis aos casos de violação de direitos autorais. O artigo 184, que configura como crime o plágio, né? E o artigo 299, que define o plágio como crime de falsidade ideológica em documentos aqui particulares ou públicos. Então, só para vocês terem noção do que a gente tem no Código Penal sobre plágio. Fácil. Eu só tenho que evitar o Ctrl+C, Ctrl+V para me livrar aí diretamente do plágio, não é isso? Não. Engana-se quem pensa que só faz plágio quem copia palavra por palavra de um trabalho inteiro sem citar a fonte, de onde o tirou. Existem vários tipos de plágio, e a gente vai estar discutindo aqui nesse momento alguns deles. Eu acredito que quando vocês forem pesquisar na internet, fazer umas buscas, vocês também vão ver que vai depender muito do site a qual vocês estão pesquisando, do autor, ou do livro, enfim. Alguns nomes mudam, mas, de certa forma, querem dizer a mesma coisa em respeito dos tipos que eu vou estar mostrando aqui para vocês. E aí nós temos aqui o plágio integral, também conhecido como plágio de clones. Ele ocorre quando o indivíduo reproduz exatamente o texto a qual ele viu lá na fonte, tá? Essa fonte aqui original que eu estou mostrando para vocês é um trabalho que eu participei como autor, e ele foi publicado na revista Rica em 2020. Então, só para vocês terem noção, que eu não peguei avulso assim, saí pegando justamente um exemplo meu para poder facilitar aqui a nossa discussão. Para vocês terem noção, a fonte está num lado e o trabalho com plágio está no outro lado. Tudo em vermelho significa que está tudo copiado direto. Isso aí é plágio integral. Por que eu digo plágio integral? Porque em nenhum momento o trabalho com plágio ele citou o nome dos autores. No caso ali, era para estar aparecendo Silva et al. 2020. E não está aparecendo. Então, é configurado como plágio. No caso aqui, outro exemplo, plágio conceitual. Ocorre quando uma pessoa utiliza a concepção do autor, expressando-a em aqui palavras distintas, sem adicionar qualquer conteúdo autoral ou crítico, e sem fornecer aí a devida fonte, né, da onde você tirou. Segue a mesma ideia. No caso aqui é o seguinte, você pegou o texto, você parafraseou o texto,
e você colocou o texto como se fosse seu, sem citar o autor, né, o autor da fonte original. Então, também entra como plágio. No final de tudo aqui, eu vou colocar uma pergunta aqui para vocês, uma reflexão para vocês, mas a gente vai perceber que tem só uma coisinha aí que pode ajudar e muito a evitar a questão do plágio. Próximo, plágio parcial. Aqui ocorre quando uma pessoa copia trechos de diversas obras, ou até mesmo de uma obra, mas só que diversos cantos, né, locais da obra, formando um mosaico, efetuando, contudo, pequenas alterações com frases ou palavras. E aí eu trouxe para vocês aí, tem 2 parágrafos da fonte original, e aí, no trabalho publicado ali com plágio, esses 2 parágrafos estão juntos, e tem algumas palavrinhas que conectam, que mudam um pouquinho, né, mas que faz a conexão aí entre esses 2 parágrafos. E em nenhum momento tem a citação aí da fonte. Outro, cópia de ilustrações e de dados. Então, tem muita gente que trabalha, quando vai pegar faz um trabalho, na realidade, e aí quando vai pegar dados do IBGE, dados de outras plataformas de informação, né, banco de dados, acaba não referenciando. Isso também cai como plágio. Então, aqui um outro exemplo, né? Tem aqui a informação de 20 milhões, o volume de água estimado em 20 milhões de metros cúbicos foi reproduzido, mas em nenhum momento foi citado de onde veio a fonte. Isso também ocorre para a questão das imagens. Gostei muito de uma imagem de um trabalho. E aí o que é que você faz? Você vai pegar essa imagem desse trabalho e você vai referenciar. Se você não referenciar, você está também plagiando. Autoplágio. Isso aqui é bem interessante, porque a gente já falou um pouquinho, discuti com alguns alunos já sobre isso. O autoplágio acontece quando você, em algum momento, já publicou algum trabalho. Aí você fala, poxa, eu publiquei esse trabalho, então o trabalho é meu. Não vai ter problema nenhum de eu pegar esse trabalho e postar e utilizar ele aqui nesse novo trabalho. Realmente, não vai ter problema. Porém, é importante que você se auto-referencie. Ou seja, se for um trabalho seu, o que acontece muito é o seguinte, tem pessoas que terminam a graduação ou o mestrado e vão continuar outro curso de pós. Então, terminou a graduação, vai fazer um mestrado ou especialização. Terminou o mestrado, vai fazer o doutorado. Você pode usar informações que você já postou, que você já publicou na dissertação, no TCC de graduação, na monografia, no caso. Mas aí você vai ter que se autocitar, certo? Você e os demais autores. Então, evitar colocar o texto na íntegra sem fazer a citação. Porque se você não faz a citação, é autoplágio. Bom, fontes inexistentes. Existem algumas pessoas, né? Eu acho isso aí, enfim, incrível, que criam fontes, tá? Para vocês terem ideia, essas fontes inexistentes, elas também são chamadas de plágio erro 404. Ela ocorre quando o indivíduo cria uma citação fictícia e atribui uma fonte genérica com o intuito de conferir, dar conceito, dar estrutura para o seu trabalho. Eu trouxe aqui um exemplo fictício que eu mesmo fiz. Então, já que eu estava falando aqui da questão dos moradores, né, e da irregularidade dos moradores, eu trouxe aqui ANA 2022. A ANA é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E eu estou dizendo que a ANA 22 diz que o tipo de conflito é recorrente em locais onde há grande número de imóveis irregulares. Mentira. Em nenhum momento a ANA disse isso, pelo menos eu não encontrei nenhum documento, eu nem fiz nada. Eu só fiz justamente criar aqui uma fonte inexistente para esse texto. Só para vocês terem ideia que acontece isso, tá? Pergunta a vocês, e agora? Como faz para evitar o plágio? Bom, para evitar o plágio, a gente tem alguns meios, tá? Eu organizei aqui em 3 grupos, e aí para facilitar a compreensão, entre eles a gente tem aqui, ó, usar as devidas regras para fazer citações e referências, identificar o conteúdo citado dentro do texto e criar o conteúdo aqui original. Primeiro,
né, a usar as devidas regras para fazer as citações de referência. Dependendo do país, vai ter uma norma, uma associação, uma empresa, um grupo, enfim, vai ter uma determinada norma para poder se organizar esses trabalhos. No caso do Brasil, nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT, que eu já falei para vocês. E existe aqui a norma 10.520 de 2002, que ela justamente traz todas as informações pertinentes e necessárias para você organizar as suas citações, né, e assim evitar o plágio. Essas outras aqui, a MLA, a APA, a CSE, são dos Estados Unidos. A APA é muito utilizada em revistas científicas, e então, dependendo da onde você vai estar publicando o trabalho, né, dependendo da revista, eles vão pedir modo APA, ou no estilo APA, ou então na ABNT, então tem sempre ciente de como você vai organizar, certo? Até para citação, a APA e a ABNT, em questão de citação, ela tem algumas diferenças. Em questão das referências, lá no final, ela também vai ter lá algumas características diferentes. Então, é importante que cada um, quando você pegar, você leia cada uma das informações que tem em cada uma das normas, tá? Vamos aqui para a nossa, que é a norma da ABNT, a 10.520 de 2002. Primeiro, entender o que é uma citação direta, né? A citação direta nada mais é do que quando você vai fazer a transcrição textual de uma parte da obra do autor consultado. E essa transcrição, né, você faz a cópia na íntegra. E aí você faz assim, mas eu não consigo fazer isso aqui com as minhas palavras. Ou então você diz assim, mas isso aqui a ideia do autor que ele trouxe aqui é muito pertinente, eu preciso usar isso aqui. Então, você pode fazer a citação, mas a citação tem que ser uma citação direta. Se tiver mais de 3 linhas, citação direta, ela é recuada, ela tem um recuo de 4 centímetros. Se ela tiver menos de 3 linhas, você vai colocar ela entre aspas. Então, tem as regras, tem que ir na citação, ou tem que ir na norma da ABNT, para ver o que é que tem lá, determinando de como você deve proceder para cada tipo de citação. Outro exemplo, nós temos aqui a citação indireta. Então, a citação indireta, você lê a obra, você lê o texto, você compreende o que está escrito naquele texto, você percebe que aquilo é pertinente para o seu trabalho, e aí, em vez de você copiar na íntegra, né, fazer a transcrição, você vai escrever de acordo com o que você entendeu, e no final você faz a citação desse autor, tá? E aí você já vai evitar aí muito problema. Por quê? Porque você usou a ideia principal lá, original da obra, né, do autor, e colocou ele como citação ao final ou no início, vai depender de como você vai fazer o chamado do autor. Na próxima, nós vamos ter aí a citação de citação, né? Essa citação ela pode acontecer direta ou indireta, e acontece muito quando você não consegue ter acesso ao original, né, à citação original. Por exemplo, eu fui até um trabalho e eu encontrei nesse trabalho uma citação. Eu fiz, eita, incrível essa citação aqui, muito boa para o meu trabalho, e eu acho pertinente vou trazer para o meu trabalho aqui, para fortalecer o meu trabalho. E aí você vai lá nas referências do autor, do autor da obra, né, onde teve a primeira citação, e você vai procurar onde está se tem alguma informação, algum link, alguma coisa do tipo, para esse autor que você viu que você gostou muito. Em alguns casos, você não vai conseguir mais ter acesso a esse material. Então, às vezes o site ele não te dá mais acesso, às vezes é um documento físico muito antigo, e aí você pode usar o APUD. Tá? Nesses casos aqui, está liberado. Mas aí a gente tem professores e professores. Tem alguns que dizem, olha, eu prefiro que não use APUD, vá logo direto na fonte original. Tem outros que dizem, não tem problema nenhum. Se for um conceito clássico que você não conseguir encontrar a fonte, pode colocar. Mas é sempre pertinente
é você tentar primeiro conseguir ter acesso à fonte, né, original, e depois, caso não tenha acesso, você coloca o APUT. O que você não deve fazer é você copiar a citação que você viu da mesma maneira e colocar como se fosse você que encontrou a citação original. Então, tipo, nesse caso aqui, ó, Spelling, ele falou que povoados rurais dotados, aí ele coloca essa partezinha aqui toda, tá entre aspas, e aí, se eu fosse outra pessoa, o que eu poderia fazer? Eu descartaria Silva e os outros autores e colocaria diretamente Spelling, como se fosse meu. Só que aí o que acontece? Lembra da questão da ética, né? A gente tem que ter cuidado e atenção com a questão da ética. Lembrando que isso aqui é uma citação direta, então a gente coloca o número da página. Bom, segundo grupo aqui, né? Identificar o conteúdo citado dentro do texto. Sempre você deve referenciar o que você citou. Professor, eu deixo para referenciar no final. Eu coloco lá o link da internet e depois lá no final eu vou fazer as referências. Não faça isso. Por quê? Porque você pode perder esse link, você pode depois se atrapalhar com as informações que foram colocadas, você pode, enfim, pode acontecer inúmeras coisas que vai acabar inviabilizando que você organize essas suas referências no final do trabalho. Então, o que é sugerível? O que é pertinente vocês fazerem? Citou? Coloca nas referências. Coloca logo nas referências. Aí você evita algum tipo de problema lá na frente. Outra coisa, atenção às regras de citação. Siga à risca a norma da ABNT. Então, norma da ABNT de referência, siga à risca. Norma da ABNT de citações, vá lá e leia. Gente, é bem pouquinhas páginas, assim, e tem informação que é desnecessária. Então, quando você for ler, é bem pouca coisa, sabe? Às vezes eu acho que as pessoas... Eu sei que a gente vive num mundo hoje em dia muito corrido, demandas, mas às vezes as pessoas se esquecem que tá ali o documento, que você tem acesso, que você pode ler e que aquilo vai te orientar e vai te ajudar a evitar um problema lá na frente, né? E aí, ó, muda a estrutura, a linguagem e outros detalhes dos trechos que você for fazer uma parafrase. E aí, no caso, parafrasear, né, que é a citação indireta. Leia e releia o texto original quantas vezes for necessária para entendê-lo antes de fazer a citação. O que acontece é o seguinte, vou pegar um exemplo meu. Eu fiz um trabalho em Cabedelo, na Paraíba, e aí Cabedelo faz parte da região metropolitana de João Pessoa, que era justamente no estuário do Rio Paraíba. E eu vi depois que algumas pessoas citaram o trabalho, após ele ser publicado na revista. E fiquei curioso, eu vou dar uma olhada aqui nessa citação. A pessoa citou o trabalho, só que o que ela colocou lá de informação, ela citou, foi uma citação indireta. Só que o que ela colocou lá de informação não correspondia diretamente ao que a gente tinha feito. Então, acabou que ficou meio distorcido. Ela citou, mas ficou distorcido do trabalho original, da ideia do trabalho original. Então, assim, acredito eu que não entenderam o que é que tinha no trabalho, acabou que você acaba tendo uma visão do seu trabalho, você quer que aquilo dali acabe encaixando com o seu trabalho, então é importante ter atenção a isso e ter cuidado. E aí cite no seu texto ideias específicas que são baseadas no material original. Então, você vai lá no material original, faz a leitura, entende, faz, se possível, algumas anotações. E aí, com essas anotações, você pode estar utilizando para poder fazer as citações. No próximo, nós vamos ter aqui criar o conteúdo original. Tá? Você fala assim, professor, mas é tão difícil eu criar um conteúdo original porque já tem tudo na internet. Se eu for olhar aqui, o que é uma bacia hidrográfica? Já tem. O que é um rio? Já tem. Sim, isso aí são conceitos clássicos. Mas quando você for trabalhar, fazer a sua pesquisa, você vai trazer novas informações, tá? Então, a primeira coisa é, não deixe ninguém fazer o seu trabalho.
Por quê? Porque você pode ter ajuda, você pode pegar seu trabalho, fazer e depois pedir para um colega ler, né, ver se está bacana, se precisa melhorar algumas coisas, mas deixar que outra pessoa faça por você, em questão de ética, né, é só questão de ética mesmo aqui nesse caso. Não copie as citações do outro autor como se fossem suas. Comece a escrever o texto assim que possível, para dar tempo de pesquisar mais a fundo o conteúdo. Nunca entregue o trabalho já publicado para outro periódico. Então, já publiquei isso aqui num congresso. Vou pegar, vou modificar aqui um título, vou modificar algumas coisinhas aqui do trabalho e vou colocar em outro congresso. Atenção com isso aí, tá? Deixe para recorrer aos programas anti-plágio quando terminar de escrever um capítulo ou todo o trabalho. Então, terminou de fazer uma parte, aí você tem alguns programas que auxiliam vocês, que podem auxiliar vocês, e aí você vai lá no programa e coloca lá o seu arquivo para poder fazer aí a leitura, né, e verificar se ele tem plágio ou não. E aí algumas dicas. Sempre tente formular os seus próprios argumentos e opiniões. Outro, peça para o seu professor orientador indicar possíveis fontes de pesquisa. É importante que você está com o professor orientador. Então, ele vai estar lendo o seu material, ele vai estar contribuindo com o seu trabalho e ele vai entender o que é preciso ou não você está colocando ou não no seu trabalho para fortalecer ele, para evitar também o plágio. 3. Se você tem alguma dificuldade para escrever, é importante que você faça aula de redação ou peça ajuda do seu professor. Eu ainda coloco outra coisa aqui. Tem muito aluno que faz, mas eu não sei para onde ir, não sei o que fazer. Gente, o YouTube tem tanto vídeo bacana, tem tanto material bom, tem tanto professor que já produziu tanta coisa que está lá, gratuito. É só você acessar. É só você colocar o que você quer no site de busca lá do Google, na aba de busca, e pronto. Agora, lógico, você faz uma triagem lá, o que é mais pertinente, o que não é. Tem muita coisa bacana. Tem professor explicando como eu faço para determinar um tema de um projeto ou de um TCC, como eu faço para organizar um objetivo, quais os objetivos, quais os verbos eu posso estar utilizando no objetivo, como organizar as citações. Tá tudo lá. Tá aí disponível. Para quem não tem tanta facilidade em ler, ou precisa estar utilizando o tempo para fazer outra coisa, coloca um vídeo, coloca um podcast, vai escutando, vai assistindo enquanto está fazendo outra coisa. Certo? E aí, faça anotações com as suas próprias palavras. E aí, assim você pode usar essas anotações como citações, caso queira. Mas lembrando, você tem que citar o autor. E aí, fatos irrefutáveis, como datas históricas, não precisam de citações. Tem professores que exigem que você coloque a citação para esses tipos de casos. Tem outros que não. Então, isso aí fica mais naquela questão de opinião, como é que se diz assim, optativo. Bem interessante isso aqui. Eu sei que é mais voltado para a música, mas é para facilitar aqui a questão mesmo da gente estar estimulando aqui a ideia de que o plágio ele não acontece só no meio acadêmico. A Madonna, em 2005, ela teve uma música, ela escreveu uma música e ela queria usar trechos da música do grupo ABBA. E aí ela entrou em contato com a banda, né, ou pelo menos quem tem os direitos autorais das músicas, para poder comprar o direito de utilizar a melodia que foi utilizada na música do grupo ABBA. Só para vocês terem a noção de como é importante que você vá atrás e que você procure sempre estar se colocando dentro das normas, né? Seguindo as normas como é determinado. Então, no caso das músicas, de vídeos, tem a questão dos direitos autorais, de imagem, de áudio. As pessoas elas vão atrás, elas pagam para poder utilizar. No caso aqui da Madonna, ela pagou para utilizar. Já tem outros casos aí, no Brasil mesmo, que a gente vê que tem pessoas que usam músicas
internacionais, faz uma releitura, né, da música para o português, não necessariamente a tradução direta para o português, e acaba que, no final, acha que está tudo bem, está tudo bom, vou ganhar dinheiro com isso aqui. Não pode. Uma das coisas que está lá no Código Penal é dizendo que você não pode ter benefício com aquilo que você copiou. E aí o que acontece? No meio acadêmico, quais são os benefícios? Você vai ter um trabalho publicado, esse trabalho vai permitir que você tenha pontos para um processo seletivo para mestrado, processo seletivo para professor, e por aí vai. Não é necessariamente que te dê dinheiro, mas ela vai te dar um prestígio aí, alguns pontos a mais do que os seus colegas concorrentes aí, no caso do processo seletivo. Posso usar aplicativos e sites para ajudar a evitar o plágio? Sim, claro, deve. Existem alguns detectores de plágio acadêmico. Nós temos alguns. Eu trouxe aqui para vocês 5. Existem muitos. Existem gratuitos, pagos. Tem alguns que são online. Tem outros que você baixa. Então, instala no computador. Então, vai depender muito do programa a qual você acha mais pertinente. Eu sugiro que você faça uma leitura, uma busca rápida no Google, uma leitura sobre algumas características, né, desses aplicativos, desses programas, para que você possa estar utilizando melhor a qual se enquadra para a sua necessidade. Então, tem um CopySpider, eu trouxe ele como primeiro aqui porque ele é muito utilizado, eu uso ele também. Então, eu acho genial, você coloca o arquivo lá e ele faz a leitura do arquivo. Também pode fazer a leitura do texto, mas ele tem essas opções. É uma ferramenta gratuita, você vai fazer um cadastro gratuito, e aí ele só vai liberar a leitura do arquivo, né, para verificar se tem plágio, quando você colocar o e-mail que você cadastrou. Então, você tem todo esse caso aí, é bem interessante. Existe também aqui o plagiarismo, que é um detector de plágio online gratuito. Então, nesse caso aqui, você pode copiar um trecho do texto e colocar lá. O problema desses detectores de plágio gratuitos e online é que eles têm um limite de palavras ou de letras, a qual você pode estar utilizando por vez. Então, acaba aqui para fazer a leitura, uma análise no caso, de um texto de introdução, dependendo deles vai dar para fazer, mas para fazer do referencial teórico, você vai ter que fazer em partes. Então, como eu falei, né? Dá uma olhada direitinho, qual é o melhor se encaixa, enfim, para a sua necessidade. Tem o Plagios. O Plagios é uma ferramenta paga. Você baixa o Plagios. Tem os pacotes, tem um pacote básico, tem um pacote mais, tem um premium. Então, ele permite que também faça análise de arquivos e, no final, tanto esse quanto o CopySpider, eles dão um relatório dizendo onde é que tem plágio. É importante, quando usar esses detectores de plágio, prestar bem atenção nos relatórios. Por quê? Porque, às vezes, alguns relatórios, a partir do momento que tem 3 palavras juntas, assim, seguidas, no caso, que são equivalentes a algum texto que está na internet, ele vai dizer que é plágio. Então, é importante que você olhe tudinho, verifique se não é o parágrafo todo, porque se for o parágrafo todo, é plágio. Se for só uns trechinhos, normalmente é só texto repetido. Então, tá beleza, não tem problema nenhum. Mas é importante fazer essa análise após a análise. E aí tem o Plágio, que é uma ferramenta online também. E aí é bem intuitiva e você também pode colocar um site lá para poder fazer a leitura do arquivo, ou melhor dizendo, fazer a leitura do site, ou fazer a leitura do arquivo, ou fazer a leitura do seu texto. E tem aqui o plegpt.pt. Tem pleg.pt, tem o pleg.fr, então vai depender do país. Esse pleg é uma ferramenta online também, que verifica plágio. E é bem simples de mexer, você vai copiar também uma parte do texto e colocar lá. E no final ela dá
um relatório explicando o site a qual aquele texto ele se localiza. É bem interessante. Sugiro que deem uma olhada nesses aqui. Eu trouxe 5, mas tem muitos, como eu já falei, né, tem outros aí na internet disponíveis. E aí vocês vão vendo qual é o melhor que se encaixa. Esses detectores, normalmente, eles estão ganhando agora mais destaque, visto o nosso novo meio de se relacionar e de estudar e de trabalhar, né, que agora está praticamente muita coisa no virtual, no digital. E aí eles estão ganhando mais destaque nas universidades, com os comitês de ética das universidades, com os comitês de ética de periódicos, então, e com os professores e até mesmo os alunos. A gente entra para o chat GPT. Eu acredito, espero, que a maioria aqui já tenha ouvido falar do chat GPT. Para quem não ouviu falar do chat GPT, eu vou apresentar para vocês e vou explicar por que ele está aqui, nesse momento que a gente está falando de plástico. O chat GPT, para quem não sabe, é um chatbot como inteligência artificial que foi criado aí pela OpenAI. Só para vocês terem ideia, chatbot quer dizer que é um robô que conversa, né? Tem um bate-papo ali que ele vai estar, é uma inteligência artificial que vai estar conversando com você, como se fosse uma pessoa. Ele é bem realista, então quando você começar a conversar com ele, ele vai trazer informações pertinentes e vai trazer, ele consegue continuar a linha de raciocínio e manter uma conversa estável como se fosse uma outra pessoa. Ele é treinado ali com uma ampla variedade de dados e de linguagem, então, só para vocês terem ideia. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente pede para ele fazer as coisas, ele vai ganhando mais autonomia em questão de montar textos e deixar os textos mais parecidos possíveis com os nossos textos. Então, o que acontece é o seguinte, ele está aqui por quê? Porque justamente tem alunos já que estão utilizando o chat GPT para fazer as coisas no lugar do aluno. E aí, é importante que vocês entendam, vamos entrar aqui na linha de raciocínio, né? Que vocês entendam, primeiro, a questão da ética, e segundo, que vocês consigam compreender que quem está perdendo a questão de conhecimento são vocês. É a pessoa que está usando o chat GPT para estar criando conteúdo, um trabalho. A ideia aqui tem uma inteligência artificial que consegue fazer um texto. Você dá algumas instruções, ele vai fazer um texto para você. Só que por que você não utiliza o chat GPT em favor do conhecimento? Em vez de você pedir para ele criar um texto, por que você não pede para ele te dar alguns autores? Algumas obras que possam te ajudar com referencial teórico? Algumas dicas de onde você encontrar algumas informações, alguns dados? Tem muita coisa lá que ele pode trazer para você. Agora, detalhe, a atualização dele foi até setembro de 2021. Então, tem informações, 2022, 2023, que ele não vai trazer, certo? Mas aí vocês podem ir perguntando para ele tranquilamente informações sobre... Vou pegar um exemplo aqui, tá? Vocês perguntam a ele, eu quero informações sobre uma bacia hidrográfica que está sofrendo degradação de algum município de pequeno porte no Nordeste brasileiro. Ele pode trazer exemplos. Ele vai mostrar exemplos. Mas aí o que eu digo para vocês? Tenham atenção. Por quê? Porque ele também traz erros. Então, é o seguinte, tem muita coisa que as pessoas perguntam ao GPT. O GPT, ele traz o texto, a pessoa faz Ctrl+C, Ctrl+V, não tem referencial nenhum, nenhuma citação, nada do tipo, e acha que está certo. Então é o seguinte, vocês têm que entenderem que a inteligência artificial está aí, isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a conviver,
isso é uma coisa também que nós como professores, vocês como alunos, e muitos de vocês também são professores, a gente tem que começar a se atualizar e entender que a gente pode usar essas ferramentas para ajudar. Você entende do assunto? Entende do assunto? Beleza. Você lê o que o ChatGPT trouxe, faz uma busca no Google, faz uma outra busca rápida e verifica se aquilo dali é verídico. Só para te ajudar. Tá? Então, olha só, eu trouxe aqui um exemplo bem interessante. Qual foi o primeiro telescópio a registrar a imagem de um exoplaneta? O ChatGPT disse que foi o Hubble. E não foi o Hubble, foi o VLT, que está no Chile. Então, é uma informação aqui que tem muitos documentos da NASA e, infelizmente, ele trouxe a informação errada. Mas se você questionar ele, mas tem certeza que é o Hubble? Ele vai fazer uma nova busca e vai verificar que não tem, que a informação está errada e ele vai se corrigir. Ou não. Tá? Tem momentos que ele não gosta muito de responder, então ele fecha a cara e não responde. É brincadeira. Tem momentos que ele realmente não dá a resposta e continua com a resposta errada. Então é importante que vocês também tenham um mínimo de conhecimento, ou seja, você tem que ler o material antes de fazer a consulta ou o uso do ChatGPT. Ok? Para quem acha que é muito fácil usar o ChatGPT para resolver tudo, existem já 2 programinhas, tem mais ainda, mas eu trouxe 2 programinhas aqui para vocês saberem que já é possível detectar se o texto foi criado pela inteligência artificial. Esse aqui é o GPT-0. O GPT-0, ele é da mesma empresa que criou o ChatGPT. Então, ele dá uma noção se o texto ele foi criado por inteligência artificial ou não. Ele não diz onde está, mas ele diz a probabilidade de ser ou não ser a inteligência artificial. E nós temos aqui o GPT-2, que também dá, você coloca o texto lá, e ele faz aí essa breve análise sobre o seu texto aí para verificar se é um texto criado por AI, por IA, ou é um texto criado por humanos. Bom, e aí eu abro para vocês para dúvidas. E aí vocês fiquem à vontade aqui para abrir o microfone, a gente pode conversar um pouquinho sobre o que foi colocado aqui e discutir a respeito aí do chat GPT ou até mesmo das normas da ABNT, enfim. Estou à disposição. Deixa eu ver aqui. Pois é, o ChatGPT ele pode detectar. É o seguinte, erros, ele pode até ver alguns erros aí ortográficos, mas ele vai dizer que a obrigação, a função dele não é essa. Como se você também pedir para ele fazer a tradução de um texto. Se você pedir para ele fazer a tradução de um texto e depois ele explicar como foi que ele fez a tradução, ele vai traduzir. Agora, se você pedir diretamente, ele vai dizer, a primeira mensagem que ele vai colocar é utilize um tradutor, um aplicativo de tradução. É bem interessante isso. Deixa eu botar aqui outras coisas, né? É importante vocês entenderem que professor é uma criatura já que, de tanto ler material de outras pessoas, acaba já tendo noção de como algumas coisas funcionam. Quando a gente pega um texto, e aquele texto ele vem com um tipo de escrita, e aí do nada a gente vê um parágrafo muito elaborado, já tá de cara que tem alguma coisa errada ali. E aquele parágrafo não tem citação, e tem que ver. Outra coisa, o ChatGPT ele também traz textos que eles são bem mais elaborados, alguma coisa mais formal ou não. Então, mesma coisa, você vai ler e você vai perceber. E se tiver erros é pior ainda, porque os professores que vão estar participando da sua banca são professores especialistas. Então, esses professores vão ter ideia se aquela informação é pertinente, é válida, é precisa ou não. Então, o que foi colocado aqui é justamente para a gente estar dialogando e vocês perceberem que há meios de evitar o plágio e há meios também de a gente estar utilizando o meio digital, né, agora, né, os aplicativos e até mesmo a inteligência artificial para o nosso favor. Ok? Oi, Luciana.
Pronto, eu só vou abrir o chat, já que ninguém quis falar. Eu ainda não teclei nesse chat GPT. Meu irmão, ele é fotógrafo profissional e design, e ele resolveu testar até com assuntos da minha área profissional. E é impressionante Uhum. que será aquele texto, né, sozinho, aquilo dá até medo, mas ele conseguiu enganar o chat GPT em alguns momentos. Ele faz uma pergunta que ele sabe que não vai ter condição dele responder. E o chat diz, desculpa, não fui programado para responder isso, algo assim. Isso. Mas a minha preocupação é, nos congressos, por exemplo, uma coisa a gente discutiu aqui, eu, como eu sou professor de curso técnico, mas às vezes eu oriento alunos da licenciatura. Sou professor do Uhum. IFRN, atualmente na especialização em docência. Então, eu estou em duas vertentes. Mas a minha preocupação é, será que para os congressos, as bancas, os professores vão ter esse olhar mais aguçado do que para uma monografia, uma dissertação de mestrado, um doutorado, que requer mais tempo? Qual é a sua opinião? Eu vou ser sincero, nesse exato momento eu acredito, isso vai depender primeiro do Congresso, segundo da demanda de trabalhos, e terceiro, se for um congresso pequeno ou algo do tipo assim, eu acredito que vai ter muito professor que vai acabar deixando, vai passar mesmo. Se vocês chegarem a ter curiosidade com questão do ChatGPT, vocês podem pesquisar na internet, já tem uma produção, um pico de produção de trabalhos mais elevado do que períodos a anos anteriores. E trabalhos em determinadas áreas onde o ChatGPT, ou melhor dizendo, a inteligência artificial pode trabalhar. Então, alguns periódicos já estão descobrindo que existem alguns artigos que estão sendo publicados e esses artigos foram criados por inteligência artificial. E isso aí é bem complicado. E a Oi. minha preocupação também, professor, a questão, eu já conversei isso até com o professor da UFRN, e aqui, atualmente eu estou em Fortaleza, né, minha cidade Uhum. natal. Eu ainda não conversei com colegas de área que tenham tido acesso a essa inteligência artificial, mas com esse professor em especial, eu disse para ele que meu medo é a mente humana regredir, se tornar preguiçosa, porque está tudo tão fácil que, opa, Uhum. vou pegar isso aqui, vou copiar, colar, vou colocar aqui. O que importa é a competitividade do mercado, se eu estou bem, se eu estou em primeiro lugar, se eu estou conseguindo. Então, minha preocupação é essa: que profissionais estaremos formando se não tivermos um cuidado com esse controle, né, nessa visualização dos trabalhos? Eu mesmo recebi um convite para ler uma dissertação de mestrado, me mandaram só o resumo. Aí vou dar uma lida, se eu aceitar, eu vou ler. E vou ter que ter esse trabalho. Não é brasileiro, é de uma universidade em Moçambique, e já vou ter que me preparar para analisar se não há algum plágio aí, né? Porque o chat GPT é mundial, não é só aqui no Exatamente. Brasil. Então, já vou ter que me preparar para isso. Mas obrigado, Exa- professor, pelo esclarecimento. Nada por nada, mas é exatamente isso. A gente tem que estar se preparando, como eu estava falando, né? O ChatGPT, ele está chegando e ele está chegando para ficar. E para vocês terem noção, ele já está na versão 4.0. Então, assim, como eu falei, ele está aprendendo e ele está crescendo. Então, logo, logo, ele vai fazer textos aí muito melhores, com informações mais precisas, com menos erros. E isso realmente pode ser, lá na frente, pode ser um problema. Mas, por enquanto, a gente tem esses aplicativos aí que pode estar, pelo menos, norteando a gente em questão de se foi criado ou não por uma inteligência artificial. Oi, Vitória. Me ouve? Agora sim. Agora Perfeito. me ouve? Sim. Está travando um pouquinho. Boa noite a todos. Realmente é uma questão muito preocupante isso que você trouxe, muito preocupante. Porque nós temos visto aí as últimas pesquisas em relação ao Enem, que assim, o número de alunos que não consegue sequer chegar a décima, escrever 10 linhas em uma redação é muito alto. E aí, nós que somos professores, que estamos lidando com o aluno, dia a dia na sala de aula, nos perguntamos, que geração é essa que nós vamos deixar, né? Que geração será essa? A geração do tudo pronto? Eu costumava brincar com meus alunos, e eu dizia assim, que
ia chegar um tempo, talvez não na minha geração, já vivi meio século, então talvez não na minha geração, na geração dos meus netos, bisnetos, em que a inteligência artificial ia fazer tudo por nós, e aí eles ficavam felizes da vida, dizia assim, coisa boa, professora, que eu não preciso fazer a tarefa de casa. Eu disse, mas será que você não vai se sentir inútil? Será que nós não vamos nos sentir inútil? Porque para quem é ativo, você tem que estar realmente fazendo jus às atividades, né? E se você tiver uma pessoa que faz tudo, se tiver uma inteligência artificial que faz tudo, que acende a luz, que liga a TV, que liga o ventilador, que desliga, enfim, que liga o ar-condicionado. Então, assim, é muito preocupante isso que você trouxe, muito preocupante, porque as pessoas hoje, elas têm preguiça de pensar. Você vê que você vai por exemplo, no WhatsApp, a pessoa coloca BLZ para falar beleza, PT, enfim, criam siglas, né, que é a linguagem dos jovens, mas isso é muito preocupante, porque o mundo do trabalho ele está cada vez mais competitivo e cada vez mais as empresas. Eu estava vendo uma pesquisa recente, se não me falha a memória, Portugal ele tem um déficit muito grande de profissionais, inclusive está querendo levar profissionais brasileiros para lá, porque assim não tem pessoas qualificadas. Então, por que as pessoas hoje preferem, por exemplo, eu costumo dizer que eu gosto do analógico, infelizmente eu preciso do digital, mas eu gosto de ler um livro de papel, de sentir o cheirinho daquele livro novo, quando você compra, eu gosto de pegar, e assim, é muito complicado, porque as pessoas hoje, elas não leem mais. É raro você ver um jovem com um livro, a não ser digital. E aí é complicado, porque o digital, ele é muito complicado, né? Mas, assim, é uma temática muito séria que você traz, e principalmente para um trabalho acadêmico, é muito complicado. Eu costumo dizer, assim, que eu gosto de olhar para que as ideias vão fluindo, né? Eu gosto de olhar assim, eu gosto de pesquisar, eu gosto de olhar várias informações sobre aquele assunto que eu estou pesquisando, mas eu gosto de olhar para que as ideias em mim fluam, porque que profissional que eu quero ser? Um profissional que pega tudo pronto, e aí? Como é que eu vou colocar para os meus alunos tudo pronto e vou cobrar dos meus alunos? Não, vocês têm que pesquisarem, vocês têm que buscar, vocês têm que lerem. Como se eu estou fazendo tudo pronto, né? Então é bem complicado, viu? Mas que bom que assim que vocês estão com esse olhar aguçado e também passando para nós, né? Essa preocupação que não tem que ser só de vocês, mas tem que ser de nós que estamos na sala de aula no dia a dia, levar esse cuidado, essa informação tão preciosa, viu? Gostei muito. A gente que agradece. A questão do chat GPT, só para, enquanto o Bia está tentando resolver ali a questão do áudio, a gente pode estar utilizando, hoje nesse momento, né, a gente pode estar utilizando ele dentro da sala de aula também, para estimular a pesquisa. E aí tem alguns meios, e eu sugiro também, se quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, pesquisa como usar o chat GPT no ensino, tem muita informação já. Você pode pedir para ele preparar plano de aula ou um esboço de um plano de aula para você conseguir montar em sala de aula, uma parte prática. Agora, lógico que você tem que colocar bem específico, bem detalhado o que é que você precisa, como precisa para poder ele estar montando esse plano. E aí você faz aquela revisão, né, para ver o que é que está errado, o que é que está certo, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que se encaixa, o que é que não encaixa. Isso em questão de sala de aula. Em questão de produção acadêmica, você pode estar utilizando ele para te dar informações sobre verbos pertinentes, algumas auxílio para montar um texto, verificar se aquela citação está correta ou não. Então, ele pode fazer isso. E isso aí a gente pode estar usando para o nosso benefício e também para a construção do conhecimento.